Olá a todos, estamos na nona aula, aula número 9 de Shemuel. Vou voltar um pouco da última aula, eu até pulei um pouco no final da última aula, não quero retornar e falar sobre o encontro. O Shaul, ele entrou na cidade, ele vê um senhor e ele fala, cadê o Shemuel? Você viu o Shemuel? Sabe onde eu posso achar o Shemuel? É aquele próprio senhor, era o Shemuel. Então, ele fala, sim, sou eu. Aí o Shemuel fala para Shaul, eu sou Shmuel e não se preocupa, as mulas do teu pai, ele já encontrou elas. Não precisa se preocupar, mas vem comigo que eu quero comer com você. O Shaul é pego de surpresa. eh, ele fala que quem sou eu? Que eu não sou, eu sou um Zé Ninguém, eu sou da tribo de Benjamim, a minha família não é nada especial. O que está acontecendo aqui? Ele fala, vem, vamos lá fazer o Corban. Aí Shmuel faz o Corban, faz todo o procedimento e quando acaba de fazer o Corban, ele vai comer uma parte que ele é comida do Corban, ele vai comer com um pessoal VIP, 30 pessoas, um grupo de 30 pessoas se ajuntam para comer, e aí o Shmuel fala para o Shaul, vem aqui, você vai comer comigo, o Shaul já fica espantado, na hora de comer, de sentar para comer, o Shmuel bota o Shaul no lugar importante, lá do lado dele, assim, no lugar mais importante para sentar. Aí ele vai dar comida para o Shaul, ele fala, me dá um pedaço muito bom. Ele fala pro cozinheiro, para o pessoa que está preparando lá a carne, dá esse pedaço muito bom, um pedaço muito especial, e ele dá esse pedaço para o Shaul. O Shaul agora já está totalmente confuso, não sabe o que está acontecendo. E aí ele fala para o Shaul, eles terminam de comer. Ele fala: eu quero falar com você, Shaul. Você vai ficar comigo essa noite e amanhã você vai voltar para a casa do teu pai. E aí o Shaul, eles sobem num telhado, né? O telhado antigamente era uma parte usada para secar frutas ou para estender lenha, secar lenha, ou uma parte que você tem uma certa um certo sigilo, certo? Ele não quer fazer, não quer, ele quer fazer algo escondido com Shaul, quer conversar de maneira privada, totalmente privada com Shaul. Ele leva ele para o telhado. Aqui o Tanar não conta que eles ficaram conversando, provavelmente conversar, tiveram uma conversa longa. Provavelmente o Shmuel começou a conversar com ele sobre o assunto do rei. E aí o Tanar fala que eles acordaram na manhã seguinte no Alota Shahar, assim que começou a clarear o horizonte, eles levantaram e Shmuel de novo chama o Shaul para o telhado. Ele falou, eles conversam mais um pouco lá, e aí, na hora de se despedir, de sair da cidade, o Shmuel fala de novo para ele, para Shaul, eu quero estar sozinho com você, manda seu jovem, o teu nar, aquele ajudante que veio com você, manda ele para frente, eu quero ficar aqui sozinho com você. Então a gente vê que tá aqui tem uma certa intenção aqui no texto de falar que foi algo bem sigiloso o que Shmuel estava fazendo. E aí Shmuel pega um parchemen, um pote de óleo e unge o, o Shaul e fala: Você Deus está ungindo você, você é o Meshiach Hashem para ser um Nagid sobre o povo. Você vai ser um Nagid, é um líder sobre o povo. É interessante aqui que ele usa Nagid e não Meler. É, é um ponto interessante aqui. Ele fez em silêncio essa. Depois a gente vai ver que com David Ameller também, Shmuel primeiro faz de uma maneira sigilosa a coroação de David Ameller, e só mais tarde que vai ter uma coroação pública de David Ameller. Assim também aqui com Shaul,
A primeira instância é uma coroação, como se fosse untando de óleo o Shaul, jogando óleo no Shaul, como se de uma maneira sigilosa. E aí ele fala, e aí ele dá umas certas instruções, Shmuel para Shaul. Só um ponto interessante sobre untar. Untar qualquer ofício de alto escalão, mas principalmente o rei e o Kohen Gadol, antigamente, eram untados. Eles passavam shemen. O shemen, fora ser um tipo de perfume, ele também dá um brilho especial para a pessoa, certo? Então, mostrando uma certa importância, né? Botar um cheiro bom, mostrar que está bem. É tipo um creme hoje em dia, seria equivalente a um óleo de antigamente. Então, esse é o motivo de passar óleo no rei e também no Kohen Gadol. Certo? Mas aí o Shmuel está se despedindo do Shaul e ele fala da três uma direção, fala três coisas vão acontecer agora. Você vai sair daqui, você vai passar primeiro pelo Kever Rachel, pelo túmulo de Rachel, da tua matriarca, né? O Shaul era da tribo de Binyamin, e a Rachel, a mãe de Binyamin. Então você vai passar lá pelo Kever de Rachel, e lá você vai encontrar duas pessoas que vão falar para você que o teu pai já encontrou as mulas, para você não ficar preocupado. E depois disso, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você vai estar andando e vai ver três pessoas que estão indo para Beitel. E aí eles estão levando comida para Beitel, né? Para provavelmente agradecer a Deus sobre alguma coisa. E eles vão te dar 2 pães. Você aceita esses pães que eles te derem. E por último, você vai ir para Givata Elohim, um lugar chamado Givata Elohim. E você vai encontrar lá no Givat Elohim um grupo de profetas. Eles vão estar profetizando. Antigamente tinha escolas de profecia, né? Então eles vão estar lá, um grupo de profetas profetizando, e você vai lá sentar com eles, que você vai receber um ruach, um, certo, uma inspiração especial você vai receber quando você estiver lá com esses profetas. Ok, três coisas então vão acontecer. E aí o Shaul realmente sai de lá e acontece exatamente esses três processos. E quando ele finaliza o último processo, é, quando ele finaliza esse último processo, fala o Tanar, depois que ele sentou com os Neviim, veio uma inspiração, ele profetizou, ele virou um profeta, conseguiu ter uma profecia, e ele virou um homem, está escrito, ele virou um homem diferente, virou um homem renovado, novo. Uma pessoa diferente. Então, só para falar rapidinho sobre esses três pontos, pelo menos assim que eu entendo, acho que está falando aqui que o Shaul, ele primeiro tem que se desfazer das preocupações pessoais dele. Aqui ele está virando, é o processo para ele começar a virar uma pessoa pública, um representante, um líder de Am Israel. E o primeiro ponto é ele parar de se preocupar com os problemas próprios. Ele vai ter que dar menos atenção para o problema próprio. Então, em primeiro lugar, as riquezas do pai. Vamos ver uma pessoa e fala, não precisa se preocupar com isso. Esse é o primeiro ponto que acontece. Então, já não, você vai ter que parar de se preocupar muito com o patrimônio da família. Segundo lugar, você não vai mais ter tempo de ficar cuidando, arando a terra do teu pai, etc. Segundo lugar, ele encontra outras pessoas e as pessoas dão pão para ele, certo? Ou seja, até sua própria comida, o que você vai comer, vai acabar vindo de maneiras especiais. Você não vai poder estar trabalhando nisso, você não vai poder estar assando, colhendo, fazendo todo o processo para poder comer pão. Isso daí vai ter que vir de uma maneira mais automática, porque teu foco vai ter que ser exatamente o povo de Israel. E aí sim ele chega nesse ponto que ele consegue ter essa inspiração, essa profecia,
e ele se transforma, tem uma transformação interna, onde ele se transforma em uma pessoa nova, como se fosse, certo? Então, esses são três passos que aconteceram. E aí, ele chega em casa, ele volta para casa depois disso, o Shaul. E o tio do Shaul fala: a gente estava preocupado com você, né? Como o Shaul eh, tinha previsto. O pai parou de ficar preocupado com os Atonotes, começaram a ficar preocupado com o próprio Shaul, que estava demorando para voltar. Mas o tio fala para ele: a gente estava preocupado, o que aconteceu? O Shaul conta: a gente estava com o Shmuel, a gente falou com ele, a gente foi perguntar para ele, a gente acabou ficando com ele. Aí o tio pergunta: mas o que o Shmuel te falou? Ele não conta para o tio, não conta para ninguém sobre o reinado. Ele só fala sobre o Aton, sobre a história das mulas, mas ele não fala nada sobre o reinado. Até agora, esse capítulo, aqui a gente na verdade já está no meio do capítulo 10, mas essa primeira parte é a coroação é, private, tipo, de uma maneira privativa de Shaul. E na próxima vez a gente vai ver a coroação pública de Shaul. Até lá.